speak, talk, tell, say. Ou no passado, spoke, talked, told, said. O passado do say não é said, parece said, mas é said. Said. Essas palavras confundem alunos de todos os níveis. Se você não para um minuto para entender como se usa cada uma delas, você provavelmente vai cometer erros nas suas frases. Nesse vídeo eu vou te contar uma história em inglês e eu quero que você acompanhe com a leitura e essa história vai te ajudar a entender isso. So, I'm going to tell you a story now and you can listen to it and also read it. Preste atenção nas palavras que estão highlighted, destacadas. I was talking to my friend the other day and she said that she had a big problem at work. Her boss talked to her about a new project involving doing a presentation in English. The problem was she didn't know how to speak English well and the presentation will be in a month. So she was really nervous, but she didn't want to tell her boss she was nervous. I wanted to help her, so we talked about the presentation. She told me she didn't know what to do or where to begin, so I told her she should practice a little bit every day, focusing on the presentation topics. She liked my idea and she said she would try to improve. This morning she called me and said she was feeling a little more confident after practicing. She thanked me for my help and I said, "That's what friends are for." And then we talked about going out for dinner after her presentation to celebrate. I'm sure she's gonna do a good job. That's it. É isso aí. Nesse texto aqui dá pra gente pegar bem quando que se usa cada uma das palavras do vídeo de hoje. Se você prestar atenção naquilo que está junto com elas, você vai entender. A gente já começa com o talk. I was talking to my friend. Eu estava falando com o meu amigo, conversando com o meu amigo. Quando você vai conversar com alguém ou falar com alguém, você pode usar o talk to. E aí você bota o fulano ali. I was talking to my friend about her trip. Eu estava falando com a minha amiga sobre a viagem dela. Então, quando você quer falar com alguém, conversar com alguém, você pode usar talk to. E você também pode usar talk with. Dá para ser tanto com o to quanto com with. Então, o talk tem essa ideia de conversar. Pode ser conversar, falar com alguém, mas também pode ser falar, conversar sobre alguma coisa, que é exatamente o que a gente vê aqui no segundo parágrafo. I wanted to help her. Eu queria ajudar ela. So, we talked about the presentation. Nós falamos sobre a apresentação. Nós falamos, nós conversamos, nós trocamos uma ideia sobre. We talked about. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que estar bem ligado. Você pode talk to uma pessoa ou você pode talk about algum assunto. Essa é a collocation. Isso aqui nada mais é do que collocations. Nós temos um verbo e nós estamos vendo com o que ele está encaixado para a gente identificar um padrão. Se você não sabe o que são collocations, assiste esse vídeo aqui que eu introduzo o conceito, o que são as collocations. E eu também falo nesse vídeo o porquê que elas são a melhor maneira de expandir vocabulário. Beleza, I was talking to my friend the other day and she said that she had a big problem at work. She said that. Ela disse que. Olha agora o say no passado. Ela disse que. She said that. Ela disse que. Ela disse que ela tinha um problema, um grande problema no trabalho. Aqui você já pode ter em mente, ó. Dizer que o quê? Sei lá, dizer algo, uma informação, alguma coisa. Dizer alguma coisa, a gente vai usar o say. E todas as vezes que o say aparece nesse texto,
Bom, ele tá no passado, né? Então ele aparece como said. Mas todas as vezes, você pode reparar, isso aqui é um padrão. Está junto com o that, que é o que. Disse que. E aí vem uma informação. Sempre que você pensar assim, ó, eu disse que, ela disse que, ele disse que, é esse o padrão, só troca o sujeito, só troca a pessoa. Quando você tem essa formação clara na sua cabeça, na sua memória, você para de se perguntar, será que é talk? Será que é speak? Será que é tell? Porque você sabe com o que cada um encaixa. Você não tá lidando com o verbo sozinho ali, com a palavra solta e sozinha. Então é tudo sobre combinações. É tudo sobre collocations. Então ali no segundo parágrafo, she said that she would try to improve. Ela disse que ela iria tentar melhorar. Olha lá no último parágrafo. She thanked me for my help. Ela me agradeceu pela minha ajuda. And I said, e eu disse, that's what friends are for. É para isso que os amigos servem. Então já não é falar para alguém, já não é conversar com alguém, não é falar sobre, é dizer algo. Continuando, her boss talked to her about a new project. Talked to her. No passado, o verbo talk, ele fica com um som de T. A gente bota ED no final da escrita, mas a pronúncia fica com T. She talked. Talked. É talk com T no final. Talked. Her boss talked to her. Aí aqui a gente tem uma junção, porque talked termina com o som do T. E o to, que vem logo na sequência, começa com T. Então, um termina com T e um começa com T. Termina e começa com o mesmo som. Então, a gente pode juntar e falar tudo com um T só. Her boss talked to. Talk to. Vai parecer que tá no presente, né? Sim, vai parecer que tá no presente, mas é isso aí. Então, her boss talked to her. O chefe dela falou com ela about, sobre. Falou com ela sobre. Então, olha que interessante. Talk to, falar com alguém. Talk about, falar sobre alguma coisa. Talk to someone about something. Falar com alguém sobre alguma coisa. Isso aqui é uma formulinha para você fazer frases com o talk. Continuando, the problem was she didn't know how to speak English well. Ela não sabia como falar inglês bem. Falar inglês. Speak English. Falar qualquer outra língua, nós vamos usar speak. Do you speak English? Do you speak Japanese? Nunca vai ser do you talk Japanese? Do you say Japanese? Não faz sentido. O talk e o speak, eles são meio parecidos às vezes. Por exemplo, eu poderia falar, eu preciso falar com o gerente. Chega num lugar, ele dá um problema, eu preciso falar com o gerente. I need to talk to the manager. Mas eu também posso dizer I need to speak to the manager. Nesse caso, speak to the manager soa mais formal. Aqui eu usei no texto, na parte ali que o chefe dela fala pra ela, conversa com ela sobre o projeto, ali eu usei talk. Her boss talked to her. Mas eu poderia ter dito her boss spoke to her. Nesse caso, daria um tom um pouco mais sério, um pouco mais formal. Mas, na verdade, significa a mesma coisa. Então, é legal você saber isso. Você pode me perguntar aí, tá, o speak é só para idioma? Não, ele não é só para idioma. Você pode speak to someone. O speak também pode ser usado para a gente falar do jeito que a pessoa fala. Por exemplo, a gente tá numa library. A gente não pode speak loudly. Speak loudly. You can't speak loudly in a library. Você não pode falar alto, de maneira alta. Speak loudly
in a library. Ou eu quero dizer assim, ó, ela fala muito. Nossa, a guria fala muito, ela fala pelos cotovelos. She speaks a lot. She speaks a lot. A gente tá falando sobre o ato de falar. Então, falar inglês, falar baixo, falar alto, falar muito, é o ato de speak. Continuando, but she didn't want to tell her boss she was nervous. She didn't want to tell her boss. Ela não queria contar pro chefe dela que ela estava nervosa. Quando nós vamos contar para alguém alguma coisa, nós usamos o tell. O tell tem essa tradução maravilhosa que é contar. Essa tradução ajuda bastante. O tell, na verdade, ele tem outros significados. A gente pode traduzir como falar, como contar, como avisar. Mas o tell, ele tem algo de padrão aqui, que eu quero que você preste muita atenção. Depois do tell, tem uma pessoa, contar para o chefe dela. O tell, normalmente você conta para alguém. You tell someone something. Você conta para alguém alguma coisa. Então, ela não queria contar para o chefe dela que ela estava nervosa. She didn't want to tell her boss she was nervous. O passado do tell é told. E a gente vê o told ali no segundo parágrafo 2 vezes. She told me that she didn't know what to do. Ela me disse. She told me. Antes a gente estava falando sobre disse que. Ela disse que. Não tem ninguém aí. Ela disse que. She said that. She said that she had a big problem at work. Agora, ela disse pra mim. Ela me disse. Ela me disse que. O tell tem alguém que vem depois. Então, she told me. Ela me disse. Então, eu disse pra ela. So, I told her. I told her that she should practice a little bit every day. Então, você tá entendendo por que tá sendo usado o tell ou o passado dele, que é told, aqui? Porque nós temos uma pessoa ali. Então, dizer ou contar para alguém é o tell. Aqui há a grande diferença entre o say e o tell. This morning, she called me and said that. Essa manhã, ela me ligou e disse que she was feeling a little more confident. Ela disse que. She said that. E se fosse this morning, she called me. Essa manhã ela me ligou e ela me disse que ela estava se sentindo um pouco mais confiante. Ela me disse. She told me that she was feeling a little more confident. Eu espero que isso esteja fazendo bastante sentido e que depois desse vídeo você já consiga praticar e criar algumas frases. E você não precisa criar frases do nada, do zero. Você pode pegar as frases que eu estou te dando aqui de exemplo e modificar elas. Troca tell por say. Troca say por tell. People, esse é um vídeo muito importante. Eu queria fazer esse vídeo desde o primeiro dia desse canal, porque é um erro que eu percebo pessoas muito boas, com inglês muito bom, ainda cometendo ele, porque elas ainda não pararam para pensar, raciocinar, ver como é que se usa e tentar realmente aplicar aquilo. Elas vão falando, deixando assim, ao Deus dará. Uma hora eu falo speak, uma hora eu falo tell, uma hora eu falo say. Não é legal. É um negócio que não fica bom, tá? Não fica bom. As pessoas podem até te entender, mas não fica bom. Se você quer transmitir mais credibilidade com o seu inglês, se foca nesses 4 verbos, porque toda hora a gente tá dizendo isso. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Google Docs com esse texto e com mais algumas collocations e exemplos de frases com esses 4 verbos. Speak, say, talk, and tell. Thank you for watching, and if you like this video, don't forget to subscribe to my channel and give me a thumbs up. And I'll see you next video. Bye, take care.